Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise diária. Hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, hoje a gente vai falar de mercado tradicional, tem algumas coisas acontecendo aí no mercado tradicional que a gente precisa estar acompanhando. Isso para quem quer investir para médio e longo prazo, a gente está começando a ver a economia americana andar, porém tem algumas coisas que a gente precisa estar acompanhando aí para que a gente possa estar tomando algumas decisões na hora de comprar ou vender os nossos ativos, tá bom? E também hoje a gente vai falar sobre o lançamento que aconteceu na Binance hoje às 11h30, tá? Então a gente vai dar uma olhada, vai ver como que tá o gráfico. Não dá pra gente fazer análise gráfica, mas dá pra gente tá observando o preço, fazer uma observação de preço e uma observação de valor também, tá bom? Então vamos lá, começando nossa análise aqui, sem perder muito tempo. Bitcoin, pessoal, devolvendo grande parte aí dos lucros de ontem, tá? A gente teve uma valorização bem interessante para Bitcoin, mas é o que eu venho falando aqui para você. A gente não vai ter grandes valorizações para Bitcoin, a gente não vai ver Bitcoin rompendo 18, 19 mil até janeiro, fevereiro. Todas as valorizações que a gente tiver agora no Bitcoin, ele vai voltar devolvendo tudo, vai formar padrão de reversão e ele vai continuar dentro dessa lateralização, porque nesse momento a gente tem o Bitcoin formando uma região de lateralização, que eu falei para vocês, tá? Que nesse momento é o melhor a se formar, porque a gente poderia estar simplesmente caindo. A gente rompeu um fundo muito importante, que foi esse fundo aqui de 18 mil, e agora a gente está vendo o Bitcoin abaixo dos 18 mil, dentre a região de 18 a 15.600. Já falei isso para vocês, tá? E já falei também que aqui a gente vai ter uma região de lateralização. A gente vai ter várias formações de padrão, a gente vai ter diversas coisas acontecendo aqui dentro, pump, e depois a gente vai ter dump também. Por quê? Por mais que ele suba, como aconteceu ontem, a gente vai ter o Bitcoin devolvendo porque está dentro de uma lateralização. Lateralização nada mais é do que uma região onde ele sobe até determinado nível e depois ele devolve tudo, tá, pessoal? Nesse momento já devolvendo grande parte aí dos lucros de ontem e eu acredito que ele pode devolver um pouco mais, tá? Lá na frente a gente fala um pouco mais sobre curtíssimo prazo. Mas a princípio, o que eu observo aqui no Bitcoin é que ele está formando a melhor característica que a gente pode esperar nesse momento. A gente pode tirar de cogitação valorização acima dos 19 mil. Porém, o que ele poderia estar acontecendo, estar formando agora, era queda até os 12, queda direto. Porém, ele está lateralizando, está tentando segurar entre a região de 18 a 15, tá? E se ele lateralizar dentro dessa região, se ele conseguir lateralizar dentro dessa região, lá para janeiro, fevereiro, a gente pode ter grandes valorizações, sendo que a gente pode ter ajuda do mercado tradicional. A gente está vendo o mercado tradicional norte-americano começando a virar. Começando, ainda não virou. Mas a gente tem aqui, como por exemplo, Dow Jones já mostrando pra gente que a gente tem tendência de alta em Dow Jones. Observe que Dow Jones está bem perto de alta máxima histórica. Tá bem perto mesmo, tá, pessoal? Enquanto isso, a gente tem Nasdaq já quase rompendo aqui esse canalzinho, no qual Dow Jones já tá precedendo pra gente esse movimento. Dow Jones já precedeu esse movimento aqui de formação de fundo. E depois a gente teve essa mesma formação aqui em Nasdaq e S&P. E agora Dow Jones precedendo esse rompimento desse canal. A mesma coisa a gente tem para S&P 500, já querendo romper aqui esse canal, tá, pessoal? Se a gente tiver rompimento de canal, rompimento desse topo aqui, a gente vai ter tendência de alta também para S&P 500. Dow Jones, observe que ele já rompeu o canal e já rompeu o topo mais alto anterior, mostrando pra gente que a gente tem tendência de alta. Tendência de alta nada mais é do que topos e fundos ascendentes, tá? Nesse momento, o que falta agora é só a confirmação do canal e a confirmação do rompimento desse topo para que a gente caracterize que S&P 500 está em tendência de alta. Então, a gente tem os mercados tradicionais norte-americanos começando a esboçar pra gente que no próximo ano a gente tem talvez uma tendência de alta aqui para todos os mercados. Lembrando que Dow Jones já está precedendo essa tendência para a gente. Quando a gente vai observar os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, pouca gente está observando isso, tá? Para você que está assistindo aqui meu canal, para você que me acompanha no canal, você está acompanhando em primeira mão porque ninguém está observando isso aqui nos títulos. A galera, os grandes investidores, está começando a sair de renda fixa. Começando, não saiu ainda, não está tendo uma fuga muito grande, mas a gente já observa aqui. Quando a gente teve essa curva parabólica, a gente teve uma procura muito grande. Curva parabólica nada mais é do que isso. E agora a gente tem o rompimento da curva parabólica. O que é o rompimento da curva parabólica? Por que ela rompe? E por que depois que ela rompe ela cai muito? Porque as mesmas pessoas que estavam procurando por título tá começando a sair dos títulos. Então a gente vai ter uma corrida desenfreada e fuga de dinheiro de mercado de baixo risco. Quando a gente vai observar o dólar, observe que o dólar
rompeu, já precedeu o movimento pra gente, tá? Eu tinha falado sobre o dólar, sobre essa possível queda do dólar desde quando ele estava tocando aqui no semanal e estava confirmando pra gente. Assim que confirmou, eu trouxe vídeo aqui pra vocês, trago diariamente vídeo aqui pra vocês falando sobre isso daqui. A gente teve a confirmação, ensinei pra vocês e expliquei que a gente teria queda aqui no dólar até essa região. Essa região tá demarcada desde quando a gente estava aqui rompendo essa curva parabólica e agora a gente tem o dólar confirmando pra gente a tendência de baixa. O que falta aqui nesse momento é o rompimento dessa região, desse fundo mais baixo, para que a gente tenha tendência de baixa para dólar. Então a gente tem o mercado de baixo risco, pessoal, começando a formar tendência de baixa, enquanto a gente tem mercado de alto risco começando a formar tendência de alta. É como eu falei para vocês em panoramas anteriores. Quando a gente tiver um ano novo, quando a gente tiver ali 2023 chegando, a gente vai ter ali uma mudança de mentalidade do Fed. Então a gente vai ver o Fed recuando nas taxas de juros, nos aumentos das taxas de juros. A gente já teve o Fed divulgando que provavelmente eles vão começar a pisar o pé no freio, não vai parar de aumentar, mas vai começar a reduzir. E isso faz com que o mercado de baixo risco passe a ficar desvantajoso, porque não vai estar rendendo tanto. Então, o institucional precisa se expor um pouco mais ao risco para que venha a lucrar um pouco mais. Então, a gente começa a ver essa migração de dinheiro, tá? Então, a gente já está vendo aqui que o institucional, lembrando que o institucional sempre vai estar à frente de todos nós, tá? A gente só vai perceber isso observando o gráfico, mas eles vão estar sempre à frente. E todas as vezes que a gente for fazer algum movimento, eles vão estar bem à frente da gente, eles já fez bem antecipado. Então o que eu começo a observar é que o institucional está começando a se antecipar a isso, está começando a fugir de baixo risco, migrando o seu dinheiro para parte do seu dinheiro para alto risco. Então eles já estão se antecipando a gente, tá? Lembrando que a gente, pessoas físicas, tá bom? E quando a gente vai observar aqui os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, não dizendo que as coisas estão boas lá para os Estados Unidos, e a gente já tem aqui o índice de preço dos Estados Unidos vindo abaixo do esperado. A gente já tem o PIB dos Estados Unidos vindo acima do esperado. Então a gente já começa a ver a mudança no cenário, tá, pessoal? E lembrando que em algum momento isso iria acontecer ou isso vai acontecer. E quando isso acontecer, o institucional vai estar bem à frente da gente. O institucional já viu isso a quilômetros de distância. Quando a gente começar a sentir o mercado tradicional ou o institucional já sentiu, já migrou todo o seu dinheiro, então eles já vão estar lucrando em cima do pessoal que vai entrar bem depois, bem atrasado, tá bom? Quando a gente vai voltar aqui para o Bitcoin, observar o Bitcoin em curtíssimo prazo, principalmente para quem quer pegar um trade aí no Bitcoin, observe que ele nesse momento está formando um padrãozinho aqui, o que não é muito bom, tá? Que pode levar o preço do Bitcoin a voltar aqui de novo para os 15.500, não tiro de cogitação, o Bitcoin é 15.500 de novo, principalmente dentro dessa lateralização, lembrando que a gente tem lateralização, a gente vai ter o Bitcoin andando nessa região de 15.500, 15.600, voltando para 18, e ele vai ficar aqui nessa região, ele pode ultrapassar um pouco aqui, voltar de novo, e ficar andando dentro dessa região até lá para janeiro, fevereiro, tá bom? Mas o foco aqui é curtíssimo prazo, observando o curtíssimo prazo, nesse momento ele vai ter suporte aqui em 16.700, ele pode fazer um pequeno pullback ali em 16.700, tá? Lembrando que a gente pode ver o Bitcoin andando dentro dessa região e só romper lá na frente. Então ele fez essa projeção desse mastro anterior, ele projetou aqui até essa região e agora ele pode corrigir um pouco. Lembrando que ele pode tocar aqui embaixo, confirmar que ele vai fazer um pullback, vai fazer um reteste aqui nessa região de 15.700, mas ele pode ficar andando de lado e voltar a subir lá na frente para depois voltar a cair e romper essa região aqui, tá? Romper um pouco e ficar andando dentro dessa lateralização, lembrando que a gente tem lateralização para Bitcoin. Para Bitcoin, trade nesse momento, os principais trades nesse momento está em short, tá, pessoal? Por mais que a gente tenha mercado tradicional começando a evoluir, mas lembrando que a gente tem lateralização e todas as vezes que a gente tiver pump, a gente vai ter dump logo em seguida, tá? Então, a gente vai ter aqui para Bitcoin short nessa região aqui de 17.700 e a gente pode estar fazendo alguns trades aqui no Bitcoin também, assim que ele romper aqui os 16.600 e voltar para cima dessa região. Não façam long abaixo dessa região, porque enquanto ele estiver abaixo dessa região de 16.700, 16.500, ele pode romper aqui e cair um pouco mais, tá? Então evitem fazer long abaixo dos 16.600. Melhor long para fazer aqui no Bitcoin vai ser se ele romper aqui os 16.500, 16.700 e voltar para cima. Assim que ele voltar aqui para cima, dá pra gente fazer um long até lá em cima nos 17.500, tá? Então a gente consegue pegar uma operação rápida aqui no Bitcoin em long acima dos 15, acima dos 16.700,
A partir do momento que ele romper e voltar para cima, se ele não voltar não dá pra gente pegar long, mas se ele voltar e confirmar a gente consegue pegar um long até essa região de 17.600, 17.500, lembrando que não é um ponto exato, mas é uma região, e aqui a gente consegue pegar um short, assim como daria pra gente ter pego aqui, porque ele vai encontrar uma resistência muito forte no topo desse canal aqui, tá, pessoal? E todas as vezes que ele encontrar o topo desse canal, ele vai voltar com muita força também e vai encontrar uma resistência muito forte. Então, para curtíssimo prazo é isso. E para médio e longo prazo, para galera que me pergunta sempre sobre médio e longo prazo, pessoal, eu não considero, isso porque eu já comprei em 16, mas eu não considero comprar Bitcoin abaixo dos 18 mil, 19 mil. Eu só vou comprar Bitcoin acima dos 19 mil, tá? Se ele confirmar e se ele rompeu, no qual eu acredito que só vai acontecer depois de janeiro ou fevereiro do próximo ano, ou se ele romper esse fundo aqui, essa região aqui de 15.600, 15.700, onde eu vou comprar que vai ser em 11 mil, 12 mil dólares, tá? Chegando em 12 mil já consigo fazer algumas compras e se ele for caindo eu vou comprando um pouco mais. Então essas são as regiões onde eu vou comprar, sendo que eu já comprei um pouco aqui quando ele chegou em 16 mil. Eu já venho falando isso para vocês antes dele ter chegado em 16. Quando ele estava em 19, 20 mil dólares, tinha passado aqui para vocês que ele poderia chegar nos 16, não tirava de cogitação. E quando ele chegasse eu iria comprar Bitcoin e Ethereum, foi o que eu fiz, tá? Comprei um pouco mais de Bitcoin, um pouco mais de Ethereum e vou adicionando mais em carteira mediante a esses pontos estratégicos que ele vem chegando, tá? Compra agora só acima dos 19, onde ele vai mostrar pra gente que rompeu a lateralização e pode dar início a uma nova tendência, ou aqui em 12 mil se ele vier a cair, porque aqui ele vai ter uma região de suporte muito forte, onde o institucional vai querer segurar o máximo de Bitcoin possível, tá? Enfim, para Bitcoin é isso, tá? Sem prolongar muito mais aqui em Bitcoin, mais detalhes trago aqui para vocês amanhã. Aliás, se você não é inscrito, já se inscreve para receber diariamente aí essas análises. E aqui para o novo projeto que foi lançado na Binance, o token HOOK, eu não acredito, tá? Que ele vale tudo isso. Ele tá valendo nesse momento, lembrando que não dá pra gente fazer análise gráfica, porque acabou de lançar, tá? Não tem como a gente fazer análise gráfica aqui, porque a gente não tem gráfico ainda, tá? A gente não tem histórico gráfico. E leitura gráfica nada mais é do que isso, leitura de histórico. A gente não tem histórico, mas quando a gente vai observar o valor do projeto, que é diferente do preço, o preço é esse que a gente vê aqui de 2 dólares, mas o valor é quanto esse token tem a oferecer, quanto esse token vale para o mercado. E esse token não vale mais de 100 mil dólares, nesse momento ele está valendo mais de 100 milhões de dólares. E esse token não vale 100 milhões de dólares. Já mostrei, já expliquei, já trouxe análise aqui para vocês, mostrei como que é lá o aplicativo e esse projeto não tem e não vai valer mais de 100 milhões de dólares, porque é um projeto que na verdade não tem projeto, é só uma ideia muito rasa e que não funciona, não tem usabilidade nenhuma para o nosso dia a dia. Então ele tá valendo nesse momento mais de 100 milhões de dólares, mas ele não vale isso tudo, ele tá sobrevalorizado, tá? Então o que eu acredito é que ele venha a romper essa região aqui de 2 dólares, que vai ser uma região onde ele vai estar valendo mais de 100 milhões de dólares, tá? Para tentar buscar uma valorização ou um valor de 50 milhões de dólares, que é o que eu acredito a princípio para esse token, tá? Na verdade eu acredito que não vale também 50 milhões de dólares, mas eu acredito que ele vai vir buscar 50 milhões de dólares, no qual o preço vai ser $1. Eu acredito que ele vai ultrapassar isso daqui, ele vai romper, ele vai tentar estruturar, mas vai romper para cair um pouco mais, tá? Não acredito que esse token vale 50 milhões de dólares, então ele vai vir para romper, ele vai tentar romper essa região. Óbvio que a gente pode ter manipulação, a Binance ou qualquer outra empresa por trás do projeto pode tentar manipular para gerar uma euforia, para fazer com que as pessoas entrem, tá? Então se houver uma manipulação e houver uma euforia aqui, não entre, muito cuidado, muita cautela, porque vai ser manipulação, porque esse token não vale tudo isso, tá? E se o preço desse ativo subir aqui para, por exemplo, 3 dólares, ele vai estar valendo 150 milhões de dólares. Se ele subir um pouco mais, ele vai estar valendo 200 milhões de dólares. E esse token não vale tudo isso, pessoal. Esse token não tem projeto, é um token praticamente inútil, que você não vai utilizar para nada, tá? E eu acredito que se ele subir vai ser por manipulação. Eu acredito mais na queda, onde ele vai vir buscar aqui pelo menos $1 por unidade ou até menos, tá? Ele pode vir buscar 50 centavos de dólar, 60 centavos de dólar. Então, se ele subir, não se empolgue, não entre em euforia aí e não compre esse ativo ou projeto ou token HOOK, tá? Porque eu acredito que é um token que não tem usabilidade nenhuma. Mas fica a critério, faça sua análise, veja aí o que você acredita, o que você acha do projeto. Na minha opinião, é um projeto que não vale nada a princípio, porque não tem usabilidade nenhuma pra gente aí que tá no mercado cripto, tá bom? Mas enfim, era isso que eu queria trazer pra você, espero que você tenha gostado, e se te ajudou de alguma forma, deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar o canal, e se você quer receber diariamente esses panoramas, essas análises,
se inscreve aí no canal para que você receba e entra lá no grupo do Telegram. Um grupo aberto onde você pode bater um papo com a galera e também tá mandando pergunta, dúvida direto para mim, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!